livro com ela é uma profunda reflexão sobre a vida. A professora Ingrid Alves escreveu esse livro após a morte da sua filha especial. Uma semana antes da pequena Stephanie completar 5 anos, ela teve complicações devido a uma pneumonia e faleceu. O livro é uma verdadeira história de amor. O livro expressa toda a experiência que a autora viveu com a filha especial. Com ela, é uma profunda reflexão sobre a existência humana e todas as suas complexidades. Ingrid Alves retrata no livro desde a sua gestação até os últimos momentos que viveu com a filha. O livro com ela ele surgiu depois do falecimento dela. Ela faleceu em 2009 e para mim foi uma perca muito difícil. Ela estava quase para completar 5 anos, não foi muito fácil. E aí só que eu percebi que as mães, os locais não tinham tanta visibilidade, as pessoas não conhecem muito. E aí para tirar um pouco da dor e também representar essas mães, eu resolvi começar a escrever o livro com ela. Não foi fácil, foi bem difícil, tanto que eu demorei alguns anos para escrevê-lo. Muitas vezes eu parava, eu chorava, porque você está revivenciando tudo aquilo, né? E comecei a escrever e surgiu a história e depois ficou bom. Eu falei, não, agora é hora de mostrar para o mundo. A Stephanie, ela nasceu com a agenesia do corpo caloso, que geralmente é a divisão do cérebro, ela é menor. Então aí atrasa o desenvolvimento motor, desenvolvimento intelectual, né? Quando ela faleceu, por exemplo, ela ainda não andava, ela estava começando a sentar. E ela também, por nascer de 8 meses, que é um mês complicado porque está fechando tudo, então ela teve muito assim, baixa imunidade. E aí ela teve pneumonia, ela teve 9 pneumonias. E aí a última, infelizmente, ela não resistiu. Ela faleceu uma semana antes de completar 5 anos. Quando você teve esse diagnóstico da doença dela? Assim que ela nasceu, porque ela nasceu prematura, daí ela ficou na UTI durante 2 meses. E aí, nesse decorrer, eles foram fazendo vários exames, ela foi para Curitiba. E aí, a partir daí, a gente começou os tratamentos com ela. Esse primeiro processo do livro, os primeiros textos, as primeiras linhas, como que foram, assim, como que foi para você escrever? Foi muito difícil, porque eu engravidei adolescente, eu tinha 17 anos. Então, você se deparar com isso e transcrever, né? Você está escrevendo falando de você no livro. Então, para mim foi muito difícil. Eu parava, eu chorava, porque eu revivi tudo aquilo, todo aquele sofrimento de se descobrir adolescente, sozinha, daí ter que contar para a família que está grávida. Então, foi para mim muito difícil as primeiras linhas, as primeiras páginas do livro. E depois eu fui desenvolvendo, fui indo até que eu consegui finalizar. O livro começa, inclusive, quando eu descubro o que é reativo no exame. Na minha época era reativo. O que é isso? Que palavra é essa? E aí eu tinha uma amiga, que a tia é técnica em enfermagem, e aí ela foi me dando as instruções. Ó, você tá grávida. Então o livro começa aí. E aí também o pai dela, que não aceitava. Então todo esse processo até o último dia de vida dela, até o dia que eu a enterrei. O que você espera com esse livro? Eu espero visibilidade desses locais de Umuarama que são tão importantes. Essas mães se sintam representadas. Inclusive eu recebi um depoimento de uma mãe que disse que finalmente ela conseguiu se enxergar dentro de um livro, porque tem um filho com síndrome de Down e o racismo e o preconceito é muito grande. Eu mesma, minha filha era branquinha, então as pessoas perguntavam se eu era a babá, se eu era empregada. E as pessoas são muito cruéis, elas falam coisas que a gente não acredita, mas falam. Muitas vezes eu me deparei com preconceitos horríveis, dizendo para minha filha, nossa, ela é tão bonitinha, mas ela é deficiente. Então que isso se acabe, que dê visibilidade a essas crianças, que elas são importantes. Eu costumo dizer que não são eles que precisam da gente, é a gente que precisou deles. Eu falo que eu sou outra mulher, sou outra pessoa depois que eu tive minha filha. A jovem escritora lembra com carinho das instituições que atenderam a pequena Stephanie. Assim que ela saiu, os médicos já deram encaminhamento para a PAI, para ela ter estimulação, principalmente da questão motora, intelectual. A APADEV, porque ela tinha, além de uma manchinha que ela tinha no olho, ela era estrábica e a visão era um pouco limitada. E a Unipar, que à época oferecia a hidroterapia, a fisioterapia pulmonar pelos problemas do pulmão e também a fisioterapia motora. E aí ela começou esses tratamentos com 6 meses. Ela já iniciou todo esse tratamento. Aí era tipo um pouquinho em cada local. A gente se deslocava praticamente todos os dias. Então muitas vezes levava o almocinho dela para ela comer de um lugar para o outro. E assim foi que conseguiu ainda ter
essa tanto de vida, porque os médicos eles não garantiam um tempo grande de vida, né? Então eles já me deixaram muito consciente, mas você já trabalhava com essa possibilidade? Sim, sim. Aí ele colocava assim, olha, estimativa de vida 15 anos. Só que a gente como mãe não aceita, né? Não aceitamos assim, ai, minha filha tem um tempo limitado comigo. Então aí você vai, né, tentando fazer o possível para que isso se estenda. E foi o que eu fiz. A gente corria aí, tinha a ecoterapia, que na época agora é o Francisco que faz aqui o Marama, um trabalho incrível. E a gente foi fazendo os tratamentos, ela ficava muito internada, com muita pneumonia, com algumas dores, né? E fomos seguindo até o último dia de vida dela. Eu parei de viver para viver em função dela. Assim, não é fácil. A gente fazia muitas mães, no momento enquanto os filhos estavam sendo atendidos, então nós ficávamos conversando. Aqui na Unipar mesmo, na época que a Stephanie fazia a fisioterapia, nós tínhamos um grupo de mães. E essas mães conversavam, falavam sobre suas experiências. E aí foi o conforto. Inclusive no livro tem algumas fotos dessas pessoas que passaram pela vida da Stephanie, fisioterapeutas. Então era isso, era uma mãe apoiando a outra. Era esse o ajuda que a gente tinha na época. Para encontrar um livro, como que a pessoa pode fazer? Tem a página, né, Livro com Ela, lá na página vai estar todo o encaminhamento, onde tem o livro online, vai ter livro comigo também, e logo a gente vai colocar os livros em outros lugares de venda aqui no Marama. Bom, a Stephanie entrou aqui com 1 ano e meio, né? Como ela nasceu em 2004, em 2005, por aí ela entrou na escola. Aí ela entrou pela faixa etária na estimulação essencial, que trabalha o quê? Trabalha as estimulações, né? Estimula a parte visual, a parte auditiva, a área da linguagem, a parte tátil. E ela chegou aí para a pré-escola também, que continuou com além das estimulações, porque pelo grau da deficiência dela, né? Pelas características da deficiência, ela precisava ainda continuar com as estimulações, né? Mas ela chegou até a pré-escola. A Stephanie, ela era assim, era uma criança feliz, gostava de estar junto com as outras crianças, gostava muito da professora. E como que você vê agora a mãe lançando o livro e relatando a história dela? Eu acho interessante e importante, sabe? Porque eu acho que é uma história, né? As mães, principalmente as nossas mães, o que acontece? Ela vive em função daquela criança, né? E contar essa história que mexe com as outras mães também, né? E até acho que favorece dessa troca de experiência. Principalmente para essas mães que têm a criança com o mesmo prognóstico, né, da Stephanie. E a seguir, conheça a comunidade indígena Axé, que fica a 120 quilômetros da cidade de Del Leste, no Paraguai. É depois do intervalo, não saia daí.